não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aquela história da tábua rasa do Locke não funciona. Quer dizer, nascemos como se fosse uma folha em branco e os hábitos e acontecimentos vão ali gravando coisas. Não é assim. Com alguma coisa você tem que nascer. Por exemplo, né, um bebê nasce com uma série de reflexos prontos. Não é isso? Então, por exemplo, é notório que os bebês prestam mais atenção nos rostos humanos do que em qualquer outra coisa e logo reconhece o rosto da mãe. Se ele não nascesse com essa capacidade, ele não reconheceria. Não é isso? Então, também o fato de que um bebê, tudo que você põe na boca dele, ele começa a sugar de alguma maneira, isso também é um reflexo, ele nasceu com isso, quer dizer, o reflexo de se alimentar. Não é isso? Então, nós nascemos com uma série de reflexos prontos que são a base de todo o nosso aprendizado. Então, a rigor, esse conjunto de reflexos vai se evoluindo, vai se tornando cada vez mais abrangente e complexo, até se estruturar, vamos dizer, nas categorias da razão. Quer dizer, a razão é o único meio que o ser humano tem para se instalar neste planeta e conseguir sobreviver. Então, senão nós não temos outra capacidade. Acontece que, desde que nós nascemos, nós estamos num mundo que foi determinado pela razão. Por exemplo, nós nascemos num mundo onde existem leis, onde existem costumes, onde existe autoridade, onde existe disciplina, etc. Tudo isso já nos cerca desde que nós nascemos. Só que nós não temos conhecimento de nada disso e ainda temos que adquirir, pouco a pouco, o domínio de uma situação na qual já estamos colocados antes de adquiri-la. E é isso justamente que eu chamo o trauma de emergência da razão. Isso é, nascemos dotados para o conhecimento racional, mas não o dominamos. Precisamos gradativamente e dificultosamente e dolorosamente aprender o uso da razão. Na maior parte dos casos, esse aprendizado fica muito deficiente. A pessoa só é capaz de exercer a razão naquele pequeno círculo de interesses imediatos dela, como, por exemplo, fazer a conta do saldo bancário, pagar as dívidas no dia, tá certo? Dirigir um automóvel, andar de bicicleta, e não vai passar disso aí. Tá certo? E, no entanto, esta pessoa que tem um domínio muito limitado do uso da razão já está colocada dentro de um quadro imensamente maior que também é de ordem racional. Por exemplo, ele está submetido a todas as leis que regem o seu país, embora não conheça essas leis. Ele está submetido, vamos dizer, a todo o quadro mundial, vamos dizer, da economia, da política, dos conflitos militares, etc. Tudo isso o cerca e tudo isso é determinado pela razão. Nada disto foi criado, assim, vamos dizer, a esmo e porque sim. Quer dizer, todas as ações humanas numa esfera, vamos dizer, político-militar, econômica, etc., são todas determinadas pela razão. Certo ou errado é a razão que está dirigindo isso aí. Então você está colocado dentro de um quadro de exigências e pressões racionais que vão infinitamente além da capacidade do exercício da sua razão. Tá certo? Então, quer dizer, a nossa razão é sempre insuficiente. E a razão é o que nos dá o domínio das coisas. Quando você consegue estabelecer, vamos dizer, uma conexão de causa e efeito, então você acredita que domina um processo. Por exemplo, quando você vai aprender a andar de bicicleta, você tem um certo padrão de equilíbrio, que a hora que você capta, você sabe que consegue manter a bicicleta de pé. Enquanto você não consegue, você está inseguro. Tá certo? E assim, com todas as outras coisas, até para aprender a andar. Né?
aprender a andar, o sujeito também vai por tentativa e erro e vai, vamos dizer, neutralizando as pressões adversas até conseguir se manter de pé. Tá certo? Então, todo este aprendizado é enormemente complexo. Depois, para você dominar a sua língua, não é isso? Para conseguir se comunicar, expressar suas emoções, seus desejos, etc., é outra dificuldade. Não é isso? Então, a maior parte das pessoas jamais chega a dominar a língua ao ponto de poder se expressar realmente. Em geral, o máximo que conseguem é imitar esquemas verbais aprendidos, que não são personalizados o suficiente para expressar a sua situação real, mas expressa imitativamente, expressa uma coisa parecida, analógica. Então, todo ser humano ele tem um pressentimento de que o domínio que ele tem da razão não é suficiente para dar conta de toda a sua situação. Ele sabe que para além daquele conjunto de mecanismos, de conexões que ele domina, existe um oceano de conexões e de processos causais que ele não domina absolutamente. E isso, é claro que é um motivo de temor. Por exemplo, quando você vai para um ambiente novo, a criança quando vai para a escola, por exemplo, eu me lembro o primeiro dia que eu fui para a escola, eu estava simplesmente aterrorizado, porque eu não entendia que raio de coisa era aquilo. Eu falei, o que eles estão querendo de mim, afinal de contas? O que eles querem que eu faça aqui? E levou meses para eu entender o que era para fazer. E durante esse tempo, é claro que eu fiquei inseguro. Quando você muda de ambiente social, você muda para uma outra cidade, onde as pessoas falam diferente, têm hábitos diferentes, têm gostos diferentes. Até você dominar isso é um tempo, e nesse período você está inseguro. Se você vai para uma situação, vamos dizer, mais difícil, por exemplo, o jovem que é mandado para a guerra, né, onde ele está ali no meio, levando o impacto da coisa toda, sem ele ter o menor domínio do conjunto. Quer dizer, não apenas ele não ter o domínio prático, isso é, ele não domina as forças causais que estão ali, mas ele não domina nem intelectualmente a coisa, ele nem sabe direito o que está acontecendo. Né, por exemplo, onde está o inimigo? Eu digo, bom, o pessoal lá no Estado-Maior, no comando, ele sabe, mas eles não vão informar cada soldado. E assim por diante. Então, nós passamos uma grande parte da vida temendo, vamos dizer, pela insuficiência da nossa razão e face da complexidade da existência. Não é isso? Então, é por isso mesmo, por não ter o domínio suficiente da razão, que nós nos apegamos aos símbolos da razão, que funcionam magicamente como substitutos. Um deles, quando você é pequeno, é a autoridade do seu pai. Tipo assim, eu não sei, mas meu pai sabe. Eu não estou entendendo nada, mas meu pai está entendendo, então ele vai quebrar o meu galho. Tá certo? Também você confia nas autoridades, na polícia, nos seus professores, etc. Tudo isso são símbolos da razão. E esses símbolos, com frequência, se tornam sucedâneos da razão. Quer dizer, o apego a eles se torna um motivo para que você não desenvolva a sua razão. É mais fácil você se apegar aos símbolos. Tá certo? E esses símbolos têm, evidentemente, uma função protetiva, mágica em cima de você. Não é isso? Então, por exemplo, o sujeito que entra numa universidade, ele acredita piamente que aquilo ali é um templo do conhecimento. Praticamente todo o conhecimento humano está ali dentro, possuído por aquela pleiade de professores, os quais, portanto, ele pode confiar, ele não precisa saber tudo, porque a congregação sabe. Tá certo? E assim por diante. Ou quando você entra numa igreja, tá certo? Você acredita, você vai lá na igreja, você acredita que os padres e bispos estão sabendo tudo que Deus falou para eles e que eles vão guiar você direitinho. Você não tem a menor prova disso, evidentemente. Eles podem estar todos enganados, eles podem ser tudo teólogo da libertação, pode ser de um bando de vigaristas, mas você não sabe. Então você se apega a esses símbolos. Esses símbolos são fundamentais para a sua segurança psíquica. Só que o destino humano é ir gradativamente substituindo os símbolos pelas coisas simbolizadas, isso é, substituindo os símbolos da razão pelo uso e domínio da própria razão até o máximo limite do que você puder alcançar. Né? Mas este processo ele pode ser detido, e de fato ele, na maior parte das pessoas ele é detido numa idade ainda detido na adolescência ou no começo da juventude, e a evolução da razão do sujeito para por ali mesmo, e ele vai passar o resto da vida apegado aos seus símbolos. Um desses símbolos
fundamentais é a mídia. Porque você acredita que a mídia é onde as informações são distribuídas à população. Então o conjunto dos fatos deve estar refletido de algum modo na mídia. Como de fato você não tem outra fonte, aquela é a única, então o que sai na mídia passa a ser a realidade para você, o campo pelo qual você se orienta. Então é claro que se você está empenhado no desenvolvimento de uma vida intelectual, você vai ter que transcender todos esses símbolos da razão até o máximo limite da sua possibilidade. E você vai ter que se tornar capaz de você obter a informação por si mesmo, organizá-la por si mesmo e tirar suas próprias conclusões. Tá certo? Muito para além do que todos os símbolos da razão podem lhe fornecer e podem lhe oferecer esse conforto precário, tá certo, do simulacro de conhecimento. Então, é claro que isso é o maior desafio da vida intelectual. É impossível qualquer vida intelectual frutífera sem você transcender todos os limites da verossimilhança usual no seu meio social, na sua família, na sua universidade, na mídia, etc, etc, etc. Quer dizer, você vai ter que desenvolver o seu próprio critério de verossimilhança, que terá que ser mais exigente e mais sério do que tudo isso junto. Portanto, simplesmente não é possível seguir uma vida intelectual se você ainda necessita do conforto de acreditar naquilo que o público acredita, né? Ou o seu meio social acredita. Então, a necessidade de você saltar por cima de tudo isso e criar, vamos dizer, um universo próprio de referência é o grande desafio da vida intelectual. Então, em princípio, nós podemos usar a seguinte regra: saber é saber o que os outros não sabem. E saber o que os outros não sabem é você não ter para quem perguntar e você não ter, vamos dizer, a proteção de um símbolo da razão ao qual você se apegar. Ou seja, papai já morreu, vovô já morreu, os professores tudo já morreram, o padre já morreu e você está aqui e você tem que tomar uma decisão. Então, esta é a situação constante de uma vida intelectual. É claro que nisso você também não está sozinho, você não é o primeiro que faz isso. E se der tudo certo, você até encontrar outras pessoas com quem você pode trocar ideias. Mas nunca vai haver uma perfeita coincidência entre o que você vê e o que essas pessoas veem. Tá certo? E nós podemos dizer que nos últimos 50 anos, no último meio século, a força dos símbolos da razão se tornou um negócio monstruoso no mundo, graças à integração internacional da mídia e integração do sistema universitário. Ou seja, antigamente esses elementos eram muito mais isolados uns dos outros, eram muito mais independentes uns dos outros. Então havia conflito, havia troca de ideias, havia debate, havia discussão. Nos últimos 50 anos, por exemplo, as empresas de mídia nos Estados Unidos foram se concentrando. Hoje só tem 6 grupos que são proprietários de praticamente toda a mídia americana, exceto o rádio. O mesmo processo se deu no Brasil. No Brasil eu acompanhei isso pessoalmente, porque eu comecei a trabalhar numa época onde ainda havia a variedade de informações nos vários jornais e revistas, havia conflito entre eles. Eu me lembro, por exemplo, que ainda havia, no Rio de Janeiro você tinha a tribuna da imprensa, que era do Carlos Lacerda, e a última hora que era o Samuel Weiner, as duas sempre brigando uma com a outra, uma dizendo que sim, a outra dizendo que não. Você tinha o Globo e o Correio da Manhã, que também não batiam. Aos poucos, este conjunto foi se integrando. E a partir de uma data que eu não lembro exatamente qual foi, mas foi nos anos 70, o Sindicato Nacional das Empresas Jornalísticas entrou num acordo. Então, a partir daí, os jornais se tornaram uma uniformidade assim, absolutamente sufocante. O que sai em um, sai em todos. Eles se copiam uns aos outros. Do mesmo modo, o canal de televisão mais ainda, porque o noticiário ali é simplificado. Ao mesmo tempo, a organização do trabalho científico em escala internacional fez com que as profissões científicas tivessem que se submeter cada vez mais, vamos dizer, a este critério de uniformização e, vamos dizer, a pressão do meio. É claro que todos esses fatores tornaram
imensamente mais fácil você mentir e você errar, vamos dizer, universalmente. Não quer dizer que mitos científicos bobocas e mitos políticos igualmente bobocas começaram a se espalhar pela humanidade com uma facilidade absolutamente impressionante. E eu digo, quem sobrevive no meio disso? Bom, sobrevive o sujeito que tiver a sua razão altamente desenvolvida e foi capaz de perceber essas coisas e criar para si mesmo um critério mais exigente, capaz de transcender esse poder dos símbolos substitutivos da razão. Um exemplo que eu dou para vocês é um negócio que se chama ciência cognitiva. A ciência cognitiva é 100% empulhação, toda ela. E é um dos setores do conhecimento mais desenvolvidos no mundo e que gasta mais dinheiro, tem mais verba de pesquisa no mundo. Toda a ciência cognitiva é baseada na ideia de que o nosso cérebro é uma espécie de computador, que ele funciona por acumulação e processamento de dados, o que é uma coisa absolutamente impossível e que hoje em dia as pessoas já começam vários cientistas começam a colocar isso em dúvida, tá certo? Então, você veja, houve um cientista chamado Robert Epstein, os americanos pronunciam Epstein, e ele fez um teste. Ele pediu para um aluno dele, olha, você desenha aqui na lousa uma nota de $1. O sujeito fez uma nota de $1, assim, muito esquemática, muito simplória. Daí ele pegou, deu a nota para o sujeito e falou, agora você olha aqui e você desenha. Claro que o desenho ficou muito mais complexo e muito mais realista. E ele disse o seguinte, se esse sujeito tivesse na sua memória a figura exata da nota de $1, ele a desenharia simplesmente copiando o modelo que está na memória. Resultado, o modelo não está na memória. O que ele guardou na memória foi uma série de gestos imitativos que ele aprendeu a fazer ao olhar a nota de $1. Isto é, a informação não está guardada na memória. Só o que está guardado é a habilidade de fazer certas coisas diante, vamos dizer, do estímulo externo. Quer dizer, se você mostra a nota de $1, você é capaz de olhar e desenhar. Se tira a nota, só sobra o quê? A habilidade aprendida na última vez que você viu uma nota de $1. Você pode fazer um teste. Você naturalmente tem algum parente, você tem mãe, você tem pai, você tem irmão, você tem vó, você tem alguma coisa. Feche os olhos e lembre-se do rosto dessa pessoa. Agora, é fácil? Não, não é. A representação é tremendamente esquemática. Ou seja, você não tem êxito na sua memória. Você simplesmente aprendeu a copiar mentalmente esta imagem e reproduzi-la. Ou seja, não há um depósito de dados na memória humana, no cérebro humano. Não há isso, é apenas um depósito de habilidades. Ora, um computador não funciona assim. Um computador realmente guarda a informação. Ele transforma a informação no código binário, que é acessível a ele, e aquilo está guardado na memória dele. E ele pode reproduzir aquilo quantas vezes ele quiser, tá certo? Quantas vezes você pedir para ele fazer, ele vai reproduzir. Olavo, desculpa se minha pergunta não for pertinente, mas toda vez que eu já ouvi algumas vezes falar sobre isso, você não guarda o rosto da pessoa. Mas como que, por exemplo, numa situação de crime, alguém é capaz de fazer o retrato falado? O retrato falado é totalmente esquemático. Você lembra detalhes, você reproduz detalhes, tá certo? Que estão numa imagem recente. Não é isso? E depois você olhando o desenho, você vê isso parece ou não parece. Quer dizer, você não tem aquele retrato inteiro na sua mente. É porque você vai desenhando que você vê, confere ou não confere. Agora você imagina, por exemplo, o Robert Epstein, ele dá outro exemplo. Você pega um jogador de basquete que tem que pegar uma bola que está voando e meter na cesta.
Se você for descrever isso pelo modelo computacional, a quantidade de operações que ele tem que fazer para isso é quase inabarcável. Então, resultado, ele não está reportando isso a imagens da memória. Ele está, naquele momento mesmo, acompanhando o movimento da bola e se adaptando ao movimento da bola. Então, isso aqui, vamos dizer, existem inúmeros estudos sobre isso hoje. E eu me lembro já ter exposto esse tema há muito tempo e dizer, olha, a minha tese é o seguinte: a nossa memória não está no nosso cérebro. A memória está no mundo de objetos que nos cerca. Então, voltamos à velha teoria do Aristóteles, da forma inteligível. Os objetos nos mostram a sua forma externa, na qual está insinuada uma forma inteligível que nos diz o que eles são. Tá certo? E você, na hora que você os vê, você reconhece essa forma inteligível. Você não precisa guardar tudo na memória. Tá certo? Vamos dizer, quando você viu um gato, você precisa guardar na memória a imagem do gato? Ou você precisa ter simplesmente a mesma reação quando você vê o gato seguinte? Está entendendo? Quer dizer, é um aprendizado que você fez, é um conjunto de reações que você pode repetir. Você não precisa apelar a um dado de memória. Na verdade, não há dado de memória, a não ser as habilidades de aprender, a não ser os reflexos. Então, bom, se você separar o nosso cérebro do mundo, ele fica vazio. Não tem nada ali. Ele tem o quê? Apenas as habilidades com as quais ele nasceu, as quais dependem também do cérebro estar inserido dentro de um corpo vivo. Então, este modelo de que o cérebro é um computador que estoca informação e as processa, isto é uma empulhação monstruosa. Você vê que houve uns anos atrás um projeto da União Europeia, tinha que ser da União Europeia, um projeto de $1 trilhão para um sujeito montar um modelo informático do cérebro que pudesse ser usado depois na cura do Alzheimer. Ele prometia que no ano 2023 aquele modelo estaria pronto. Bom, o projeto durou 2 anos, não deu nada, tá certo? O dinheiro foi todo jogado no lixo. Então, até hoje, esse pessoal da ciência cognitiva não conseguiu descobrir nada. Nada. Esta área de estudos é 100% empulhação, porque é todo baseado no quê? Numa metáfora, numa figura de linguagem, que é comparar o cérebro com um computador. Ora, não é de hoje que o ser humano inventa equipamentos e depois ele olha para esses equipamentos e se reconhece neles e reconhece semelhanças. Por exemplo, quando os antigos dominaram o sistema hidráulico, e você pode ver, eles fizeram obras magníficas, por exemplo, transporte de água. Na França nós vimos o aqueduto construído por Júlio César. Então, imediatamente surgem os modelos hidráulicos do ser humano, como se fosse um sistema de pressões e contrapressões que determinam a nossa conduta. Mais tarde, quando vem a era dos aparatos mecânicos, por volta do Renascimento, surge então o homem-relógio. Eu tenho um artigo meu que chama O Homem-Relógio, exatamente sobre isso. Então, eles constroem o relógio e dizem, nós somos relógio, nós somos máquinas. E naturalmente você vai achar milhões de semelhanças. Porque as metáforas, figuras de linguagem servem exatamente para isso, para você enxergar semelhanças. Só que essas semelhanças, algumas são verdadeiras, algumas são relativamente verdadeiras, outras são relativamente falsas e outras são completamente falsas. Uma simples metáfora tem uma lista de 50, 60, 100 significados. Portanto, a metáfora é uma confusão de verdade e mentira. E metáfora é um negócio, como diz o próprio Epstein, metáfora é algo que você usa para dar sentido a uma coisa que você não está compreendendo. E o computador é apenas a mais recente das metáforas cerebrais. Ou seja, você não sabe como o cérebro funciona, então você se apega a uma semelhança que ele tem com a máquina que o próprio cérebro inventou. Quer dizer, isso lembra a história do português que foi hipnotizado pelo peixe, né? Esse não é nem hipnotizado pelo peixe, é hipnotizado pela máquina que ele inventou. Quer dizer, é um sinal de baixíssimo QI, na verdade. Porém, esta metáfora satisfaz inúmeros interesses sociais envolvidos.
Você tem todas as empresas de informática, os fabricantes de computadores, as forças armadas, o governo, o diabo. Você imagina um governo que ambiciona em transformar toda a sociedade num programa de computador para que ele possa dominar. Ele vai soltar qualquer dinheiro possível para uma pesquisa sobre a semelhança entre cérebro e computador. E isso vai dar a esse cientista um prestígio imenso. Então, vamos dizer, a ciência cognitiva, ela tem hoje o prestígio quase que de uma coisa divina. E ela é 100% errada. A memória humana simplesmente não funciona assim. O cérebro não funciona assim. O cérebro não guarda informação, né? O cérebro simplesmente guarda habilidades adquiridas, repetíveis diante de estímulos similares. Esse estímulo é o quê? É a percepção de um objeto cuja forma inteligível está nele e não no seu cérebro. O gato tem forma inteligível de gato nele mesmo. E quando você o reconhece, seja num gato real, seja num gato desenhado, ou seja num gato simplesmente pensado, você está pegando o quê? A forma inteligível do objeto, a qual está no objeto e não no seu cérebro. Então, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.